TV Artilheiro. Estamos no início à coletiva de imprensa segunda dessa tarde, coletiva pré-jogo do Clássico Rio, que acontece amanhã, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Cearense, na Arena Castelão, às 16h40. Aqui conosco presente, o goleiro Fernando Miguel. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Para dar início ao ciclo de perguntas, o Eduardo Truvão, do Futebolês. Boa tarde, Abreu. Boa tarde a todos. Fernando, boa tarde. Sempre bem. bom falar contigo, beleza? Teu primeiro Clássico Rei com a camisa do Ceará. Queria que você falasse disso, porque Clássico sempre é um jogo diferente, né? Tem uma atmosfera diferente. Você agora defendendo o Ceará. E também, já emendar aqui, eu conversei com o Richard depois do último jogo, a gente falando sobre a boa atuação dele. Ele elogiou muito você, também o Bruno. E eu queria que você falasse disso, de como é ver um companheiro também representar e muito bem, como foi o caso do Richard. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos torcedores aí que estão nos acompanhando também. É um clássico agora defendendo o Ceará e vou viver mais uma vez esse grande clássico do futebol brasileiro. E eu estou muito motivado, muito contente por estar defendendo essa camisa, por estar defendendo esse clube, por estar defendendo seus valores, seus ideais. E eu espero que seja um grande jogo, um grande clássico, bem jogado, bem disputado, como sempre foi até aqui, os que eu vivenciei. Eu quero viver isso agora com a camisa do Ceará e vamos com a concentração total aí. Em relação ao Richard, é mais um grande profissional que eu tenho a oportunidade de estar trabalhando durante a minha carreira. Trabalhei com gigantes do futebol brasileiro aí, que eu tenho a honra de dizer. E o Richard, ele está sendo inserido também aí nesse momento da minha carreira como um dos grandes profissionais, um dos grandes goleiros. Conheço o Richard, não é de enfrentá-lo aqui vestindo a camisa do Ceará. Conheço o Richard desde a época em que ele atuava pelo Paraná Clube e já se demonstrava um bom goleiro. Agora eu estou vendo o grande profissional que ele é também. E fico muito feliz também de ver as duas atuações que ele teve aqui defendendo esse ano pela Copa do Nordeste Ceará. E a gente se alimenta mutuamente durante o dia, durante o nosso trabalho, durante os jogos, para que o Ceará ele esteja bem servido com seus profissionais, né? Tem o Richard, tem o Bruno, tem o César também, que é um grande valor da base do clube, que está se desenvolvendo junto com a gente. E eu tenho orgulho de estar trabalhando com todos eles aqui. Fernando Miguel, boa tarde. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, da TV Diário, Sistema Verdes Mares. Queria saber de você como é que foi a semana de preparação, né? Você, com o restante do grupo que atuou contra o Altos, praticamente não viajou para enfrentar o Náutico em Recife. Os treinamentos foi com foco no Clássico Rei, pensando mesmo nisso com o Anderson Batatais por aqui. Como é que foi esse momento também? E também queria saber se é um grande teste de fogo do Ceará na temporada, né? O Vozão, de 7 jogos até agora, sofreu 2 gols, mas agora vem ter um adversário que está atuando ali na parte de cima da tabela também no Campeonato Cearense, que vale muita coisa para o lado de lá principalmente. Então, queria a sua avaliação sobre essa semana e também um jogo mais difícil que o Ceará vai ter na temporada até o momento. A semana ela foi uma semana boa, muito voltada pelo descanso dos atletas e algo sim já direcionado para o Clássico. Mas no futebol brasileiro é muito difícil você se desligar completamente, porque nós tínhamos um jogo da Copa do Nordeste na quarta-feira contra o Náutico lá e a gente vive esse momento junto com todos, né? Então a ansiedade, a concentração, a nossa energia também estava distribuída para essa partida do Náutico. Mas a preparação foi boa, o momento de descanso ele foi importante também e a gente tentou. Eu acho que no início de temporada a gente vai sempre procurar desenvolver algo, né? Espero que essa semana a gente consiga evoluir, melhorar em alguns aspectos que o professor tem pontuado aí e eu espero que a gente consiga traduzir e colocar isso em prática nesse clássico, né? Semana de clássico, como você falou, é sempre uma semana diferente. Eu acho que ela mexe com a cidade, ela mexe com o atleta, ela envolve todo mundo e a gente está com a expectativa lá em cima para fazer um grande jogo, sabendo que a gente precisa evoluir dentro da temporada, sabendo do momento que a gente está vivendo, mas que a gente vai com confiança sim aí para fazer um grande jogo contra o nosso grande rival, que é o Fortaleza. Boa tarde, André Partiello, Rede Multi de Comunicação. Fernando Miguel, diga. Durante a temporada de 2022, você chegou a ficar 630 minutos sem sofrer gols. Levando em consideração que o goleiro Richard está sendo o protagonista nos jogos que ele vem fechando o gol, e levando em consideração que você pode ser o goleiro titular, podemos dizer que o Ceará está muito bem servido de goleiro, certo? Acredito que sim, eu acho que todos temos trabalhado bem, o nosso dia a dia tem sido bom, tem sido de evolução, falando especificamente da posição de goleiro. E eu acho que é uma disputa muito aberta, a questão de ter o rótulo de ser titular ou ser reserva, isso hoje no futebol brasileiro ele é muito subjetivo. Acho que o que importa é a gente desenvolver diariamente, a gente conseguir
durante todas as partidas, entregar bons rendimentos para a equipe e colaborar de maneira positiva para os bons resultados que a gente espera ter durante a temporada, né? Eu acho que todos nós estamos focados nisso, todos nós estamos envolvidos para isso e de maneira salutar a gente tem crescido juntos e tem feito bons jogos vestindo a camisa do Ceará. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Alisson Lima, da Rádio Vozão, a rádio oficial do clube. E eu queria te perguntar um pouco sobre o apoio do torcedor do Ceará. Você já deu para perceber que sempre que a torcida ela é conclamada, ela faz uma diferença, né? Todo mundo vai lembrar, por exemplo, aquele treino, o primeiro treino aberto para a torcida no PV, a festa que foi, os jogos em que o Ceará tem sido o mandante, a festa que a torcida do Ceará faz, vai estar em um número menor por conta do clube não ser o mandante para essa partida, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do torcedor do Ceará para essa partida de amanhã. Bom, eu acho que, vendo tudo o que vem acontecendo desde o dia que eu me apresentei aqui, existe a festa, existe esses momentos que vocês marcam bastante, mas para mim, como atleta, eu sinto muito o apoio que ela transmite para a gente, a forma engajada como ela é com o clube, em defender os ideais do clube, as competições, ela se faz presente sempre, ela quer ver o clube sempre na sua melhor performance, jogando em alto nível, entregando os bons resultados. Ela não tenha dúvida de que ela faz toda a diferença para a gente. E a gente espera que faça novamente nesse clássico. A gente sabe que vai ter uma diferença entre da capacidade, aquilo que é disponibilizado para a torcida do Ceará e aquilo que é disponibilizado para a torcida do Fortaleza pelo mando ser deles. Mas eu joguei já com a capacidade reduzida para o Ceará e eu vi o quanto essa torcida cantou alto, o quanto essa torcida apoiou, o quanto essa torcida fez a diferença em prol do Ceará. Espero mais uma vez vivenciar isso agora, vestindo essa camisa, jogando desse lado e defendendo essas cores. Boa tarde, Fernando Miguel. Boa tarde. Queiroz de Futebolês. Prazer falar com você. Prazer. Fernando, o Clássico Rei é o embate dos dois maiores clubes do estado. Mas você entende que tem um favorito? Nesse Clássico Rei tem um favorito? Eu acredito que sim, por conta daquilo que se fala no futebol brasileiro, que é tempo de trabalho, sequência de trabalho. Eu acho que o Fortaleza, sim, ele está em vantagem nesse aspecto. Nós somos uma formação inicial de uma equipe, uma reestruturação, uma reformulação, mas não tenha dúvida de que nós vamos entrar de corpo e alma para vencer esse clássico. O clássico, ele, ao mesmo tempo que fazendo essas ponderações existe favorito, o clássico ele pode se transformar com comprometimento, com entrega, com motivação, com convicção, e a gente vai colocar tudo isso em prática para a gente conseguir evoluir dentro dos nossos aspectos, dentro daquilo que vem sendo construído aqui da nossa equipe e por tudo que envolve o clássico. É sempre uma adrenalina vai lá para cima, a grandiosidade que tem, o quanto isso traz de retorno, de impacto positivo, uma vitória em clássico, que a gente vai com essa sede, com essa vontade, com essa motivação de vencer esse grande jogo. Fernando, boa tarde, sou Horácio Neto, da Rádio Povo CBN, Jornal O Povo, e a minha dúvida fica em relação à sua vivência, né, sua histórica em clássicos. Você já disputou vários clássicos, é um goleiro muito experiente, e eu queria saber o que é que tem de diferente no Clássico Rei? O que é que o Clássico Rei tem que você não conseguiu observar em outros grandes clássicos que você também já disputou? A primeira, acho que mais marcante, é que tem as duas torcidas dentro do estádio. A maior parte do país, as torcidas elas têm sido separadas e não têm sido liberado para que elas fiquem participando, as duas torcidas mutuamente do clássico. Esse é o primeiro ponto. E a intensidade com que se vive o clássico aqui no estado do Ceará. Acho que esses são dois pontos marcantes para mim. Eu acho que é fácil observar rodando por esse país ao longo da minha carreira que esses são dois pontos importantes aí nesse clássico. Fernando Miguel, Sérgio Cavalcante, Rádio Cidade, Rádio Líder FM. O Ceará, Fernando, sempre teve, né, a competência e muita sorte de contratar grandes goleiros. Eu vou citar aqui alguns, o Chico, também o Adilson. Foi meu treinador ele. Foi, né? Foi. Que coisa boa. O Everson também, que está se destacando muito aí no cenário nacional. E esses goleiros, eu acredito que eles passaram por esses clássicos e por isso ganharam muito a confiança do torcedor do Ceará. Como é que você vê isso, né? E a oportunidade que você vai ter, né, jogando com a camisa do Ceará, e quem sabe até se surgir aí um pênalti, você defender o Ceará vencendo por 1-0, estaria bom demais, Fernando. Acho que o primeiro ponto é a gente tentar vencer, né? E sim, eu acompanho a história do futebol brasileiro, acompanho a história do Ceará e dos seus goleiros, seus grandes goleiros que passaram por aqui ao longo dos últimos anos.
E todos eles, dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, eles foram superando obstáculos e se tornando referências dentro do clube, dentro da sua carreira, e alcançaram números altíssimos e um protagonismo marcante também. Estou no início da minha construção, estou no início da minha caminhada aqui com a equipe do Ceará. E eu espero, dia após dia, jogo após jogo, clássico após clássico, que o torcedor ele perceba o quanto eu estou envolvido com as causas do clube, o quanto eu defendo as causas do clube, o quanto eu me entrego de corpo e alma para que as coisas fluam e deem certo aqui dentro. Então, isso se conquista dentro de campo. E eu acho que o torcedor, a gente não precisa falar muito para ele. Ele vai percebendo na sequência do trabalho, na sequência dos jogos, quem é que defende ele, quem está envolvido com ele e quem faz e quem defende as suas próprias causas e a sua paixão dentro do campo. Eu espero que ele perceba isso e eu espero conquistar isso com bons resultados e boas partidas. Fernando Miguel, Levi Medeiros aqui do Torcida Amiga. Ô, Fernando Miguel, amanhã você vai enfrentar o seu ex-time, né, que é o rival do Ceará. Eu queria perguntar como está a sua mente e a sua expectativa em relação a esse jogo de amanhã. Bom, acho que a gente... Vocês sabem, vocês vivem o clássico diferente, vocês transmitem o clássico de forma diferente e acho que para todos que estão envolvidos é dessa forma. Para nós, atleta, muito mais porque nós somos os protagonistas que estão ali dentro. Talvez enfrentá-los nesse momento, não vou falar que tem alguma vantagem, mas se é um clássico, ele é decidido em detalhes, você saber alguma coisa do seu adversário é muito importante. Então, está muita coisa fresca do que se vivia, da forma como se construía, da forma como se pensava. E eu espero poder, de alguma forma, colaborar, liderando, fazendo parte de uma liderança ali dentro para que a gente consiga ter êxito dentro da construção da nossa partida, dentro do modelo do nosso jogo e poder, de alguma forma, colaborar com pequenos detalhes que faça a gente conseguir tirar algum tipo de vantagem desse momento dentro da partida, por aquilo que a gente viveu, pelas construções que eu sei que são feitas lá e da forma que são feitas, e conseguir dentro de campo colocar tudo isso em prática e fazer um bom jogo e sair com um bom resultado do Castelão amanhã. Fernando, mais uma vez aqui para poder perguntar sobre esse jogo de amanhã. O Wagner Mancini em algum momento chegou para você para conversar sobre o adversário, afinal de contas você já trabalhou com todos os companheiros que estão do outro lado, né? A forma que um corta, outro chuta. Você mais ou menos sabe os caminhos que é enfrentar um adversário que você trabalhou no ano passado, né? Se você teve essa conversa com o Wagner Mancini para trazer alguns detalhes sobre o adversário de amanhã. Não tenha dúvida que ele fez isso, que nós conversamos sim, que ele me fez as perguntas que ele achava conveniente, as dúvidas que ele tinha em relação ao modelo, a forma de pensar em alguns aspectos do jogo. Mas o Mancini tem uma observação, ele tem um grupo de scout muito bom, de analistas que fazem um trabalho bem feito aqui dentro do clube, de maneira minuciosa. Já construíram com ele a estratégia de jogo e observaram muitos detalhes importantes da forma deles jogarem. Então, acho que é mais algumas dúvidas, algum detalhe que ele possa querer que eu contribua para somar dentro da estratégia que ele vai apresentar para essa partida, para a nossa equipe aí. Fernando, você é um cara experiente, né, em clássicos, esse clássico você já jogou, né, no Fortaleza, mas tem muito jogador que deve jogar o clássico, inclusive pelo Ceará, que é a primeira vez, né, que vai ter aquele debut no Clássico Rei. Que conselho você daria para esse jogador? Jogador que, óbvio, tem experiência também em outras coisas, mas como você estava falando aqui, a entrevista rendeu toda em relação a isso. O clássico é uma coisa diferente, ele é diferente, o ambiente é diferente. Que conselho você daria para esse jogador que vai ter o seu primeiro Clássico Rei? Bom, eu acho que um atleta, o atleta que vive o dia a dia, ele já larga em vantagem, aquele que se entrega, aquele que se compromete. E eu acredito que cada um tem a sua maneira de viver o clássico, cada um tem a sua maneira de absorver as pressões, a maneira de que se vive o dia a dia, como se prepara na véspera do jogo. Mas se eu tivesse que dar um conselho para alguém, seria para viver com muita intensidade, para se entregar de corpo e alma, porque é um momento especial, é um grande clássico do futebol brasileiro, e que, sem dúvida, aqueles que vão entrar em campo vão se emocionar e vão ter orgulho de vestir essa camisa e de participar desse grande momento. Pode ter certeza disso.
Fernando, daqui a pouco o torcedor do Ceará vai ter acesso aqui às dependências do Vovozão para acompanhar o treinamento. Inclusive, já tem muita gente lá fora, né? E você até meio que repetitivo em relação à torcida, né? Mas a gente falou um pouco sobre o jogo. Queria falar especificamente sobre esse treinamento, ter o acolhimento do torcedor, ter o torcedor próximo a vocês em uma véspera de clássico. Eu queria te perguntar o que representa para vocês. Acho que isso já se repete há bastante tempo. Esse é uma característica do torcedor do Ceará, de se fazer presente nos momentos importantes. E esse é um momento muito importante para a gente. Não só por ser clássico, mas por um começo de trabalho, pela quantidade de novos atletas que estão chegando aqui no clube, e eu sou um deles. Eu acho que sentir esse calor, sentir esse apoio, sentir esse contato com eles é importante sim, vai ser positivo. E a gente espera cada vez mais fazer com que essa sinergia ela aumente e que a gente consiga de maneira harmoniosa aí, avançar dentro daquilo que são os objetivos da temporada, a começar por esse grande clássico de amanhã. Fernando aqui novamente, até por você ser da defesa e também por já ter atuado no Fortaleza, a minha pergunta fica, quem você acha do ataque do Fortaleza seja o principal destaque atualmente e que você acha que talvez a defesa tenha que se preocupar um pouco mais? Eu acho que todos são bons jogadores, todos são bons jogadores e cada um tem a sua característica. Um é uma característica mais de profundidade, outro é uma característica mais de condução de bola. Então, a gente precisa estar atento com todos os jogadores, que são jogadores de boa qualidade, já comprovada. E a gente tem que estar muito consciente, muito convicto na nossa maneira de se posicionar, de controlar, de observar as movimentações e conseguir executar dentro de campo uma estratégia muito boa, uma estratégia bem firme em relação ao nosso modelo de sistema de defesa, né? Eu acho que isso é o mais importante dentro dessa partida. Ô Fernando, a semana de clássico ela envolve muitos sentimentos, não só na torcida, mas em toda a imprensa cearense, só se fala no clássico. Muitas coisas se envolvem e a gente às vezes, né, percebe que um jogo entre Ceará e Fortaleza é um jogo, é uma prova de fogo, é um divisor de águas. Vocês, jogadores, atletas, têm essa consciência de que, por exemplo, o Ceará vencendo uma partida como essa, vai ganhando cada vez mais a confiança da torcida, como também se perder, já fica aquela insegurança, aquele sentimento ruim. Vocês têm essa ideia também, Fernando? Com certeza a gente tem essa ideia e eu acho que essa é a realidade, não dá para a gente fugir disso, né? A gente sabe de todas as consequências de uma vitória e a gente também sabe as consequências de não apresentar um bom futebol e não conseguir conquistar um bom resultado dentro de um clássico, né? Então, mas é preciso também ter equilíbrio nesse momento para que a gente consiga entrar em campo 100% motivado, convicto e seguro daquilo que é o nosso modelo de jogo, aquilo que é estratégia para a equipe e confiante de que essa é uma boa estratégia, que a gente pode ter êxito e a gente pode conseguir um bom resultado, a gente tem a capacidade de vencer esse nosso grande rival. Mas não tenha dúvida de que todos sabem das consequências de um bom resultado e também de um mau resultado, né? Mas a gente entra aí convicto, seguro e esperançoso de que a nossa equipe vai continuar evoluindo, vai seguir crescendo e vai fazer de tudo para que o torcedor se orgulhe da equipe que vai entrar em campo. Fernando Miguel, boa tarde. Ezio Rodrigues, torcida amiga. Nós sabemos que que o técnico Wagner Mancini, né, junto com a comissão técnica, vocês também sabem de tudo, vocês fizeram um planejamento, né, com relação aos jogos anteriores, né, tudo para poder estar preparado para o Clássico Rei, né? Na sua opinião, Fernando Miguel, vocês e do grupo, como é que está? Valeu a pena passar por todo esse caminho para poder chegar 100% nesse Clássico Rei contra o seu maior rival? Com certeza. O futebol a gente vai plantando diariamente. Desde o dia que nós botamos nossos pés aqui, que nós nos apresentamos, a gente tem se empenhado em lutar, em trabalhar, em desenvolver, em compreender o modelo do clube, o jeito do clube funcionar, o jeito do Mancini funcionar, aquilo que ele tem como ideia, a forma como ele vê o futebol, a forma como ele vê a nossa equipe. E todos que têm chegado, aqueles que têm chegado agora, têm se entregado da mesma forma, para procurar fazer um grande trabalho, desenvolver, entender a metodologia de trabalho e colocar em prática nos jogos. Em alguns jogos nós tivemos um pouco mais de facilidade, em alguns jogos nós tivemos um pouco mais de dificuldade, que é o normal de uma construção de uma equipe.
mas a gente vai de maneira segura, de maneira consciente, de maneira convicta de que nós temos andado pelo bom caminho, que nós temos vivenciado de maneira leal tudo que tem sido as demandas do clube durante o seu dia a dia, e a gente precisa, e o futebol ele vai sempre nos cobrar o resultado final. Então a gente espera que tudo isso que a gente vem construindo ao longo desse tempo, desse pouco e curto período, que ele vá nos presenteando dentro de campo com bons resultados, com boas atuações, boas combinações, bons resultados e com boas atuações, que é o que eu acredito que o torcedor ele deseja, né? Bons resultados com boas atuações da sua equipe. Eu acho que é isso que todos esperam de nós. Muito obrigado a todos que participaram da entrevista coletiva. Obrigado, Fernando. Boa sorte amanhã. Valeu, gente. Fernando, vai ser 1 a 0, pega o pênalti. TV Artilheiro.